gostaria de apresentar para vocês esta família que vai falar para nós da santidade do matrimônio, a santificação do matrimônio. César e Luciana, que vão apresentar os filhos. Vocês já conhecem César, que está aqui na paróquia fazendo um tempo de férias, fazendo um tempo de pastoral. Olá, boa noite, obrigado Davi por nos acolher aqui hoje. E bom, Davi já falou, meu nome é César, casado com Luciana, temos estes 6 filhos, o César, depois Ana Clara, Maria Isabela, Gabriel, Helena e Rafael, 6 filhos. Minha sogra também está aqui hoje nos acompanhando. Uma salva de palmas. Obrigado. Estamos muito agradecidos pela vossa presença, então já os filhos já passaram no medo, já podem sentar aqui, já se assustaram o suficiente. E agora deixamos a palavra com César e Luciana neste momento. Então, Então vou começar fazendo uma oração. Como sempre, né, que Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oremos. Bendito sois, Senhor Deus do Universo, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Ele que se encarnou no seio da Virgem Maria, cresceu no seio da Sagrada Família de Nazaré. Te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, abras o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para as palavras que queres que escutemos nesta noite. Te pedimos por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar. Eu esqueci de falar uma curiosidade. César e Luciana foi o casal responsável que acompanhou o grupo inteiro de 55 jovens que fomos ao jubileu. E no meio do jubileu eu tive uma desistência da pessoa que ia fazer este encontro de hoje. Então eu supliquei, por favor, pode me ajudar. Então temos os planos de Deus que são diferentes dos nossos e temos a graça de ter eles conosco. Eles trabalharão bastante na peregrinação. Obrigado, Davi. então hoje, né, nós vamos falar sobre santificação do casamento, né? E para falar sobre a santificação do casamento, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a união natural, né? Porque, assim, o que seria a união natural, né? É quando um homem se junta a uma mulher sem o casamento na igreja, digamos assim, né? É a união natural, né? E a gente poderia até pensar assim, né, que a união natural é algo não querido por Deus, digamos assim, né? Porque o casal se junta sem estar casados, né? Mas não, né? A união natural, Deus criou, no momento da criação, Ele criou Adão e Eva, e nesse momento Ele também criou a união do casal, né? Ele pensou na união do homem com a mulher, para fazer parte de toda a história da salvação, né? Tanto que na Bíblia, né, diversas vezes, nós podemos falar de muitas uniões que aconteceram no Antigo Testamento, né, antes de Cristo. Então, Deus pensou na união do casal como parte da história de salvação do homem, né? E poderíamos citar muitas uniões, Adão e Eva, né? Abraão e Sara, mas eu queria falar de uma união muito, muito particular, né? Que é de Tobias e Sara, né? Tobias era filho de Tobit, né? Tobit era um homem muito temente a Deus e ele ficou cego. No determinado momento da vida dele, ele ficou cego. Então, ele muito preocupado, né, com a família, com o sustento, ele mandou, né, que o filho, Tobias, fosse até uma cidade para buscar dinheiro,
né? Então, Tobias foi para essa outra cidade, em busca, obedecendo o pai, né? E, ao mesmo tempo, né, uma outra situação era a situação de Sara, né? Sara era uma jovem, ela foi prometida em casamento e ela se casou, e na noite de núpcias, o marido dela foi assassinado, né? Então, era aquele desejo, né, do casamento, eles casaram, tiveram a festa, e na noite de núpcias ele foi assassinado. E aconteceu, e depois ela foi novamente prometida a outro homem, se casou, e o marido, na mesma situação, morreu, né? Então, isso aconteceu 7 vezes. Sara se casou 7 vezes, e as 7 vezes o demônio matou o marido de Sara, né? Então, imaginem vocês, né? Ela vivia assim numa frustração muito grande, né? E então Tobias, né, entra nessa situação, e Tobias vê que Sara é a mulher prometida por Deus a ele, né? E ele sabe dessa história, né? Então, ele entra nessa união, assim, com muito medo, né? Imaginem vocês, né? Ele pensou, eu vou ser o próximo a morrer. O pai de Sara, inclusive, fez a cova, né? Depois da festa, já estava esperando que o Tobias iria morrer também, né? Mas, né, Tobias, ele acreditou em Deus, né? Ele acreditou em Deus, acreditou que aquela missão era uma missão dada por Deus a ele, né? Então, Tobias também teve a ajuda, né, de um anjo que disse a ele o que ele deveria fazer, o que ele deveria pedir a Deus para que expulsasse esse demônio, né? Então, Tobias obedeceu, né, fez tudo o que devia ser feito, e ele se casou com Sara, e na noite de núpcias, o demônio foi expulso, né? Pela obediência de Tobias, o demônio foi expulso, né? Então, assim, durante como eu disse, toda a história, temos diversos exemplos de uniões naturais, né? Mas, né, a união natural, ela conta, digamos assim, apenas o casal, né, conta apenas com as forças humanas, né? Ele, digamos assim, ele está sujeito às fragilidades, né, às circunstâncias que nós todos temos muito, né? E Jesus Cristo veio, quando ele veio, ele pensou, ele aperfeiçoou a união natural, né? Porque ele elevou a união natural a um status de sacramento, né? Porque sacramento, vocês sabem, é um sinal visível do amor de Deus por nós, né? O sacramento. Então, vocês imaginem, né? Cristo, que deu a vida pela igreja, ele mesmo, ele diz que a união do homem e da mulher é semelhante à união de Cristo à igreja, né? Um que dá a vida pelo outro, né? Então, muitas vezes, né, quando um casal, né, cristão, ele não quer se casar, ele não quer o próprio Cristo, né? Ele não quer deixar a sua vida ser moldada pelo próprio Cristo, né? Então, então, assim, e também dentro, né, do matrimônio, nós sabemos, né, as diferenças, né, dos mulher e homem. Então,
falando um pouco de mim, assim, né? É uma missão de verdade, né? É algo assim que Deus pensou, né? E é um combate muito grande, né? E a mulher, em especial, né? A mulher, ela sofre um combate diferente, né? Do homem, porque o demônio, ele não quer a família, né? Ele não quer ele é contra a família, então ele quer destruir a família. E para destruir a família, ele destrói primeiro a mulher, né? Ele vai na mulher, porque a mulher que tem, né, a vida dentro dela, porque tem o útero, né? Então, como lá no Gênesis, né, o demônio tentou primeiro a mulher. Então, na família, né, no casal, o demônio também começa a destruir a família pela mulher, né? Então, eu falo isso assim como experiência minha, né? Porque a importância, né, de recorrer à igreja e de recorrer ao que a igreja nos dá, né? Ao perdão, à confissão, à Eucaristia. Então, assim, ver essa união, né, não como algo assim... Claro que Deus usa, né, a atração de um pelo outro, mas assim, é uma missão muito maior, né? É uma missão querida por Deus e desejada por Deus, né? Porque dentro da família que nascem as vocações, né? E dentro da família é a igreja doméstica. Então, um olhar um pouco assim, olhar a missão do matrimônio como missão dada por Deus. Agora eu vou passar, o César vai falar um pouco mais sobre a santificação e outras coisas. Então, como Luciana falou, o matrimônio cristão leva à santificação do casal. O matrimônio cristão não é apenas se juntar, fazer festa e comemorar. O matrimônio cristão é uma coisa muito séria que leva à santificação do casal, porque Cristo que entra no meio do casal, é Cristo que pode agir no casal para levar a santidade no casamento. Sim? Então é muito importante. E na prática, como se realiza a santidade? Como que Cristo leva a santidade no casamento? Na prática, nós podemos falar dos altares. Por quê? O altar é o lugar onde Cristo se oferece por sua igreja, morre, é destruído por nós, por sua igreja. No casamento também tem 3 altares muito importantes, onde o casamento pode se dar verdadeiramente, um casamento cristão, abençoado por Cristo, um sacramento que se santifica, porque o casamento é a entrega de um pelo outro, e isso se dá no altar. Então, na prática, estava falando, são 3 altares que se dão. Qual é o primeiro altar? O primeiro altar dentro do casamento é a Eucaristia. Primeiro altar muito importante. Sim? Por que a Eucaristia? A Eucaristia é o altar onde Cristo se entregou por nós, onde Cristo se faz, entra na morte para te dar a vida, entra na morte para dar a vida à igreja, todos nós que estamos aqui. Isso é o altar da Eucaristia. No casamento, como é que é refletido esse altar? Esse altar da Eucaristia é o que nos permite viver o casamento como um sacramento e não apenas como se gostar de 2 pessoas, ou às vezes até se odiar de 2 pessoas, mas é um sacramento. Por quê? Porque dentro da Eucaristia é onde você aprende o amor, o perdão, aprende a compreensão. Por quê isto? Porque o homem e a mulher, todos nós, fomos feridos pelo pecado original. Não sei se todos vocês sabem o que é pecado original. O pecado original não é uma historinha que nos contaram no catecismo para explicar que todos nascemos pecadores, mas o pecado original é uma coisa muito verdadeira, que já no Gênesis ele se apresenta ao pecado original. Como que se apresenta ao pecado original? Vocês lembram a história que Eva
Adão e Eva são criados e estão passeando no paraíso na presença de Deus. Ou seja, eles passeavam com Deus, eram amigos de Deus, podiam ver a Deus face a face, conversavam todas as tardes com Deus. Mas o demônio entra na história e tenta a Eva. Por isso Luciana dizia, o demônio sempre tenta destruir a família através da mulher. E entra e tenta a Eva, diz, olha do fruto aqui, que fruto bonito, por que você não come desse fruto? E Eva cai nessa tentação, cai no pecado e come dessa maçã. E dá depois de comer a seu esposo. E o que acontece depois? Deus vai passear no jardim para procurar Adão e Eva, como sempre faz. Mas o que acontece com Adão e Eva? Não sei se vocês lembram. Eles estão escondidos. Quando Deus fala assim, Adão, onde estás? Adão responde, olha, eu tive medo de ti e me escondi. Aparece o medo e fala, mas que fizeste? Comeste do fruto que te proibi comer? O primeiro que Adão fala isso, eu não, foi Eva que me deu. Né? E Eva que fala, não, eu não, foi a serpente. Né? Por quê? Porque a culpa sempre é do outro. Por quê? Porque na hora que eu quero amar o outro, na hora que eu quero me entregar ao outro, e nós somos feitos para amar, porque a Bíblia nos diz também que nós fomos feitos por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor, então eu sou feito para amar. Eu sou feito para amar. Mas na hora que eu tento amar, o que acontece? Não, a culpa é tua, você que está fazendo as coisas erradas. Eu quero amar a minha esposa, chego em casa à tarde do trabalho, feliz da vida, para dar um abraço, e encontro a minha esposa cansada, que não se penteou, que não se ajeitou, porque ficava cuidando das crianças o dia todo, e aí explode. Como é que pode essa vida? Aí a esposa, coitada, ficou em casa fazendo jantar, fazendo tudo, esperando o esposo, feliz da vida, recebê-lo maravilhosamente, e chega o esposo que querendo arrebentar com tudo. Hoje meu futebol, me deixa tranquilo, cadê minha cerveja? Não me perturba hoje. Por quê? Porque nós somos assim. Essa é a nossa realidade. Sempre que nós queremos amar o outro nos destrói. E isso é o pecado original. Isso é o pecado original que nos destrói no fundo. No fundo nos destrói. E como é que isso vem, então? Nós não podemos amar simplesmente. Nós não podemos amar porque não podemos permitir que outro me destrua. Mas Cristo vem justamente para isso, para te amar nisso tudo que você é, nesse teu pecado, nessa tua angústia, nessa teu desespero, não sei. E Ele te mostra isso na Eucaristia, na comunidade, tem momentos particulares, na palavra, no presbítero, na comunidade, na fração do pão. Em todos esses momentos, Cristo pode te mostrar o teu amor. E você então, como é que pode amar a tua esposa ou tua esposa se você nunca recebe amor? É impossível, é simplesmente impossível. Mas se na Eucaristia você recebe amor, se você aceita gratuitamente esse amor que Cristo te dá gratuitamente também, então a história muda. Porque se você recebe amor, você pode amar o outro. E o teu casamento se transforma completamente, como nas bodas de Caná. O que acontece nas bodas de Caná? Era um casamento, era uma união, na qual entra Cristo. E Cristo o que faz? Nas bodas de Caná, transforma a água em vinho. Ou seja, de um casamento que não é santificado pela bênção de Cristo, no sacramento, o Cristo, quando entra nesse casamento, o transforma. O vinho é o sinal de quê? Da alegria, do júbilo, da terra prometida. Ou seja, o casamento cristão santifica os esposos nesse primeiro altar que é a Eucaristia. É muito importante, irmãos, que cada um de nós possa participar da Eucaristia, e não sozinhos, mas em família, com tu esposo ou tua esposa, poder entrar na Eucaristia, poder rezarem juntos, poder pedir ao Senhor juntos, poder compartilhar os desejos, as penas, as alegrias dentro da Eucaristia. Podermos fazer isso com alegria, que o Senhor entra aos pouquinhos, não como uma mágica, que amanhã vou na Eucaristia e depois de amanhã meu casamento já é fantástico. Não, porque o casamento, como a vida cristã, é um caminhar onde Cristo se faz presente na tua vida, pouco a pouco, para te levar ao céu. Então esse é o primeiro altar. O segundo altar é o leito nupcial. Vocês sabem o que é leito? Sabem o que é leito? Não, o segundo é o leito.
O segundo é o leito familiar. O leito é a cama, leito é a cama, ou seja, é a cama do casal. Sim? Por quê? No leito é que se dá o dom dos esposos, uma coisa fantástica, que nós, desde que somos criancinhas, nos colocam na cabeça imagens de que o sexo é uma coisa proibida, o sexo é uma coisa horrível, o sexo é uma coisa que, enfim, quantas coisas. Mas, na verdade, o catecismo nos diz que o leito nupcial é o lugar onde homem e mulher se fazem uma só carne e tem como fim duas coisas, o fim unitivo, ou seja, o bem dos esposos, e o fim procriativo. E isso é uma maravilha, porque o fim unitivo é o que permite ao casal poder entrar em comunhão perfeita. Claro, falo perfeita por quê? Porque num casamento que foi abençoado pela igreja, o Espírito Santo desce no momento do leito nupcial e guia os esposos na intimidade. Não são homem e mulher fazendo qualquer barbaridade. Não, guia os esposos na intimidade para ter uma relação santa. E o Espírito Santo pode fazer isso. E não como muitas vezes, como dizia, nos criam desde pequenos na cabeça que é uma coisa proibida, que não pode ser feita. E então, quando o esposo entra no quarto com a esposa, Deus me livre, é um sofrimento. E conheci casais, conheci muitos jovens que, por exemplo, assistiam muita pornografia durante a juventude e chegam ao casamento. Para quê? Poder repetir o que se fazia na pornografia. Uma perturbação completa. E claro, isso é uma ofensa para a esposa também. Não pode, é uma ofensa que se faz para a esposa. Mas no casamento cristão, com a ajuda do Espírito Santo, nessa entrega, tudo pode mudar. E reparem que eu falo muito da entrega. Por quê? Porque no leito nupcial, de forma particular, em todo casamento, mas de forma particular o leito nupcial, não é uma busca pelo prazer, é muito pelo contrário. Cristo se entregou pela sua igreja, Cristo entrou na morte pela sua igreja, Cristo amou essa igreja e se entregou completamente. O homem e a mulher estão chamados a essa entrega completa. Então, uma relação sexual não é para meu prazer, não é para meu prazer, mas é minha entrega completa à minha esposa. O meu corpo não me pertence mais, pertence à minha esposa. Entende? De uma forma muito profunda, é uma entrega ao outro, uma mulher ao outro. É por isso que, para poder ter essa entrega, o casal cristão entra na oração antes de entrar no leito nupcial. Isso pode ser uma coisa meio esquisita, porque me lembro a primeira vez que escutei isso, entrar na oração antes de entrar no leito nupcial. Mas depois da oração vai ficar sem vontade, né? Mas é mentira. Por quê? Porque a oração que te leva à entrega, a oração que te leva. E Luciana falava de Tobias e Sara. Se vocês lerem o livro de Tobias e Sara, é fantástico, porque quando eles se casam, entram no leito, os dois deitam na cama e esperam todos os serventes saírem, deixar eles sozinhos. E Tobias fala para ela: Sara, minha irmã, vem rezar comigo. Eles dois se levantam e fazem uma prece belíssima. Uma das coisas que eu me lembro da prece é: Senhor, olha que não tomo esta esposa, esta mulher, por um desejo da carne, mas a tomo santamente como a mulher que tu me deste para a minha santificação. E depois disso se unem em casamento, e o Senhor abençoa o casamento e não permite que o demônio mate Tobias. Uma coisa belíssima. Sim, uma coisa que muitas vezes nós deturpamos tanto que essa união entre o casal torna-se um sofrimento. E eu dizia que a união do casal tem dois fins: unitivo e procriativo. Unitivo, então, nos leva à união total, à doação total. É por isso que nós, dentro do casamento cristão não pode permitir, por exemplo, pornografia dentro do leito nupcial. O casal cristão não pode ter isso. Por quê? Porque isso é um ato egoísta, eu me satisfazer comigo mesmo, eu desejo isto, eu desejo as coisas, eu desejo o prazer. Mas um casal, dentro de um casal, não é eu desejar o prazer, mas eu me entregar à minha esposa. É por isso que um casal cristão está aberto à vida, ainda que seja escandaloso para muitas pessoas. Está aberto à vida. Por quê?
porque tira o egoísmo. Neste caso, o egoísmo qual é? Eu não posso ter filhos porque como que vou manter? O dinheiro, muitas vezes o dinheiro, né? É o medo que temos, que Deus não seja providente, que Deus, opa, se eu tiver muito filho, enfim, espero que me entendam o que estou falando. Então, unitivo e procriativo, que o Senhor entra, vem e te dá a bênção, dá a bênção do casal quando está no leito nupcial. Uma bênção fantástica. Muitas brigas de matrimônios acabam que ele ou ela se fecha e hoje você na sala e eu por aqui. Quando ao contrário, uma briga matrimônio, a melhor forma de finalizar é na união do casal, porque isso te leva à comunhão completa. O terceiro leito nupcial terceiro altar do casamento é o altar da mesa familiar. Por quê? É na mesa que se faz um repartir do pão, não eucarístico, mas simbólico na família, ou seja, é uma pequena comunidade, uma pequena igreja doméstica, importantíssima, onde podemos passar a fé aos filhos, conversar da experiência de fé que temos com nossos filhos, conversar dos assuntos dos nossos filhos, escutar os filhos, a vida deles. Por isso que uma família cristã não pode ter a televisão na mesa do jantar, por exemplo, porque a televisão vai tirar o foco, você vai ficar olhando a televisão, olhando futebol, olhando o filminho, olhando não sei quantas coisas mais, e teus filhos que precisam que seja nesse momento que você ensina para eles o que é a fé, o que Deus fez na tua vida, como que Deus tem conduzido a tua vida, como Deus tem te amado, esquecidos do lado porque você deu prioridade para o futebol, para o filme, para a novela, não sei quantas coisas mais. É muito importante, irmãos, uma mesa familiar, onde pode se partilhar o pão, pode se partilhar a vida e passar a fé aos filhos. Passar a fé aos filhos, quer dizer o quê? Mostrar a nossos filhos como Deus tem nos amado, a importância que Deus tem sido nas nossas vidas, e isso é passar a fé aos filhos, e muito mais, né? Poder falar desse Deus que te ama. Então esses, meus irmãos, são 3 altares muito importantes que o Senhor, que a igreja nos chama a podermos viver para a santificação do nosso casamento, e não os outros altares que muitas vezes te falam por aí. Você quer ter um casamento feliz? Escutei uma vez. Então tenha dinheiro. Uma completa mentira. Hoje justamente estava celebrando São Maximiliano Kolbe, filho de um casal muito pobre. Não tinha dinheiro, porque o dinheiro não é o fundamento de uma família feliz, não é o fundamento de uma família cristã. O casamento, falaram uma vez para mim, o casamento é como um jogo de... fugiu agora o nome, isso que puxa, cabo de guerra, você tem que puxar para você. Aí quando a esposa fica chateada, você solta um pouquinho, aí puxa de novo para você. Mentira, o matrimônio é um doar-se plenamente, um doar-se o tempo todo, um doar-se para a tua esposa, um doar-se para teus filhos, um doar-se. Isso é o casamento, que o casamento cristão te chama a isso, ser um Cristo. E só para finalizar, queria falar um pouquinho sobre São José. São José é uma figura muitas vezes esquecida, mas uma figura belíssima dentro da igreja, uma figura preciosíssima, porque José é o pai de Cristo e é um exemplo de esposo. São José, ele acolhe Maria. São José é chamado o justo e casto. Por quê? O justo por quê? Porque se ajusta à vontade de Deus. Ele não pensou no que ele queria fazer. Não, eu quero casar, não, Maria, acho que me traiu. Acho que me traiu, que está com um filho aí. Por quê? O justo por quê? Está falando coisa com coisa. Eu vou procurar outra esposa aqui que faça o que eu quero. Não, ele se ajustou à vontade de Deus. Claro que ele teve dúvidas, claro que ele teve combates, mas quando ele escutou a voz de Deus, quando Deus falou com ele, não teve dúvida nenhuma. Para que o anjo falou com ele, Deus falou com ele no sonho, ele acordou e fez o que teve que fazer. Não teve dúvida nenhuma, não ficou pensando, mas será? Vou pedir outro sinal para o céu para ver se é verdade mesmo ou não. Não, escutou a voz do Senhor. Então, falo isso como um pai também. Como São José, tem que escutar a voz do Senhor, tem que se ajustar à vontade de Deus, que muitas vezes não é a tua vontade, é morrer
para a tua família, pelo bem da tua família. Não é morrer, eu gosto de férias na praia, vamos na praia e acabou. Todos os teus filhos querem ficar em casa, talvez, querem ir para outro lugar, não sei quantas coisas. Estou falando de coisas banais, coisas simples, mas às vezes são coisas muito mais profundas. Se ajustar à vontade de Deus, olhar, ter esse olhar da vontade de Deus na tua família e se ajustar a isso. E a castidade, São José viveu casto com Maria, como nós dentro do casamento somos chamados a ser castos, dentro do casamento também somos chamados a ser castos, como é isso? Viver na fidelidade da esposa, não viver na pornografia, etc. São José, o pai que ensinou Cristo, São José, Maria e Jesus formaram a primeira igreja doméstica. Nós podemos ver aqui a Sagrada Família de Nazaré. Sagrada Família de Nazaré. São José ensinando os primeiros passos a Jesus Cristo, ensinando a Torá, mostrando para ele como são as coisas, mostrando para eles a fé judaica, mostrando para Cristo a fé judaica. Então, o pai tem também essa função, né, dentro da família, poder ensinar a fé, que eu falava, o altar, né, ensinar a fé, no altar da mesa, poder ensinar a fé aos teus filhos. E finalmente a providência, né? Confiar na providência, que quando São José foi falado para ele, pega a tua mulher e teu filho e vai para o Egito, não é que ele foi quebrar o porquinho, deixa ver se tem dinheiro para ir para o Egito, deixa eu ver, não tenho, acho que a gente não vai. Ele pegou e foi embora, foi para o Egito, Deus proverá, por isso que o casal é aberto à vida, porque sabe que Deus proverá, sempre proverá, e isso possa ser testemunha disso. Não sei, Davi, se me falta alguma coisa. Obrigado. Vai embora não, fica aqui, não tenha medo. Estão com medo. Medo cênico, é normal. Vocês falaram dos 3 autores como uma forma de santificar, né, o matrimônio. Digamos que são as ferramentas, os mecanismos que Deus nos dá, as ajudas que Deus dá ao matrimônio. E efeitos práticos, vocês como fazem isso? Vocês querem saber, né? Na prática, né? Como na prática eles fazem isso? Porque ele contou a teoria, mas na prática vocês fazem isso? Como é que o Senhor vos ajuda para fazer isso? Bom, na prática, o primeiro altar é a Eucaristia. Para nós, a Eucaristia é muito importante. E vocês vão todos juntos? Isso que eu ia falar, não é somente participar da Eucaristia nós dois, mas é a família. E uma coisa que nós gostamos muito de fazer, e fazemos desde que me lembro como casal, já antes da Eucaristia é um rito de preparação para poder ir com alegria na Eucaristia. E depois da Eucaristia é uma festa, né? Não é chegar chateado, rápido, vamos lá que o futebol está acabando, chegar rápido em casa que a novela está acabando. Não, ao contrário, chegar com calma, conversamos. Nós fazemos a Eucaristia ao sábado à noite, então depois da Eucaristia um belo jantar, poder ver, depois estamos juntos, conversamos. Mas basicamente isso, é uma festa. Do altar do leito nupcial é aquilo que eu falei um pouquinho aqui, né? Depois isso não precisa explicar, tá? Mas é o convívio, né? Principalmente o perdão, né? O perdão e confiar que Deus que guia, né? E vocês sempre se reconciliam, né? É importante viver reconciliados, né? Ainda que o César seja um pouco cabeça dura, né? Bastante. E o terceiro, como vocês vivem o terceiro altar, a mesa da família? Sim, o terceiro altar. Então, primeiro, bom, pela correria do dia a dia, muitas vezes nós não conseguimos almoçar juntos durante a semana, jantar quase sempre juntos e o final de semana sempre juntos, né? Sem televisão, sem celulares, que isso realmente pode destruir o convívio familiar. E na mesa da refeição também, aos domingos, rezar as laudes em família, né? Todo domingo é um momento muito particular para passar a fé aos filhos, né? Podemos rezar as laudes, fazer as leituras dos salmos, conversar, que cada um coloque como foi sua semana, seus medos, enfim. E sempre estamos dispostos a escutá-los, não
repreender nesse momento, não é um momento para repreender nada, mas é um momento para poder escutar e educar. Muito bem, muito obrigado. Obrigado por passar vergonha. Traz o presentinho que está aqui em cima da mesa. A gente trouxe para vocês uma lembrança, é um pequeno ícone, para que a Sagrada Família esteja presente. Tem uma cartinha também do pároco dentro, né, como agradecimento por passar vergonha aqui na frente dos outros, partilhar conosco e trazer para nós também uma riqueza. É uma riqueza. Então vamos ficar em pé para fazer uma oração. Vocês não passarão muita vergonha, ficarem escondidos. Recemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quero chamar a Lúcia e o diácono Walter aqui na frente, também para que o diácono nos dê a bênção. Lembrando que amanhã temos um dia muito importante, porque virá aqui o Rádio Catedral e teremos a transmissão ao vivo do terço. Vamos fazer o terço rezando pelas famílias, pelas diversas intenções. Você pode vir aqui colocar a intenção particular, né? O diácono Walter e a Lúcia são os coordenadores da Pastoral Familiar, que nos ajudam não só com a Semana da Família, mas também temos 2 cursos matrimoniais, também temos um em agosto, né? Um em maio e um em outubro. Está bem o pároco, hein? Um é o 3º domingo de outubro. Vamos ter também. E convidar vocês ao casamento comunitário. Vamos ter casamento comunitário ao início de novembro e já ao final do mês vamos fechar já as inscrições. Se você estava com dúvida, depois desta semana já passou a dúvida, o medo. Vamos santificar a união, procurar Cristo como centro da nossa vida. Gostaria que o diácono Walter nos desse a bênção final. Mas antes da bênção, queria dizer que eu acho que essa madrugada vai ser promovida a avô. Thaís já está internada e eu acho que essa madrugada... Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo André, São Maximiliano Maria Kolbe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.